várias vezes ela... Na hora que ela também ligar de novo, você... Ela quer que 8 horas da manhã. Muito bem, irmãos, boa noite, graça e paz. Olá, irmã Márcia, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Tenho observado que toda segunda-feira você tem acompanhado e isso me deixa muito feliz. Deus te abençoe, que realmente esses nossos estudos possam ser edificantes para a tua vida, tá? Nós vamos falar hoje, vamos continuar falando sobre santificação. Nós já estamos no 4º estudo, né? E semana que vem nós encerramos, então, o assunto santificação e vamos ter duas semanas falando sobre glorificação. O que eu gostaria de começar hoje é que nós pensássemos um pouquinho, que nós refletíssemos sobre como que está o processo de santificação em nossas vidas. Está muito lento? Ou eu consigo perceber que a minha vida com Cristo, ela tem andado, né? Eu tenho conseguido ter aos poucos, cada dia, ter um relacionamento melhor com o meu Deus. Isso é muito importante, que esse processo ele ande. Porque cada pessoa vai ser diferente, tá? O processo de santificação, ele não vai acontecer igual para cada um. Até porque todos nós temos as nossas dificuldades, temos uma série de coisas em nossa vida que nós não conseguimos simplesmente eliminar, né? Ninguém consegue aceitar Jesus, ir para um curso de teologia, né? Aprender sobre Bíblia, sobre teologia. Então, é diferente para cada um, né? Muitos de nós precisam continuar o seu trabalho, precisam continuar a sua vida, tem as suas limitações. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre as características da santificação. Eu gostaria de orar primeiro e dizer que, lembra que eu tenho falado sobre a Lúcia, né? Ela fez uma cirurgia, essa cirurgia da cabeça, inclusive assim, eu vi a foto, abriu a metade assim do cérebro dela foi aberto. E graças a Deus ela conseguiu. Ela está bem, talvez amanhã ou depois ela já vai sair, então, lá do HU. Então é motivo aí de felicidade que Deus tem respondido essas orações, tá bom? Vamos orar então? Senhor Deus, eu te louvo, Senhor, e te agradeço por mais um dia de vida, Senhor, por tudo de maravilhoso que o Senhor tem feito, tanto na nossa vida, na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida das pessoas que têm nos assistido toda segunda-feira, Senhor Deus.
e que realmente nós possamos a cada dia aprender mais da Tua palavra e principalmente, Senhor Deus, possamos aprender sobre santidade, sobre santificação, Senhor, para que nós possamos ser filhos, Senhor, obedientes à Tua palavra e que andem, Senhor Deus, conforme a Tua vontade. Eu te agradeço pelo milagre, Senhor Deus, da cirurgia da Lúcia, Senhor, que ela possa se restabelecer, Senhor Deus, e quem sabe em breve nós possamos iniciar também um pequeno grupo lá na casa dela, Senhor Deus, estudo bíblico com ele, com ela, com a sua irmã e talvez com mais familiares. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, temos mais? Temos a Irini, temos a Neide. Sejam todos bem-vindos. Então vamos falar sobre as características da santificação hoje. O autor Luiz Berkhoff, em sua Teologia Sistemática, ele destaca de forma objetiva algumas das principais características da santificação, das quais podemos citar resumidamente. Deus é o autor da santificação, ainda que o homem tenha participação como instrumento através dos meios que ele colocou ao seu dispor. Foi isso que nós aprendemos, né? No processo de santificação, o Espírito Santo que age em nossas vidas é que vai atuar para que nós nos santifiquemos. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, tá? Então, nós precisamos tomar a iniciativa de nos santificarmos também. A santificação tem lugar tanto na vida subconsciente como na vida consciente do homem. Na primeira, ela é uma operação imediata do Espírito Santo. Já na segunda, ela é um processo que depende do uso do exercício da fé, dos meios de graça durante a vida cristã. O meio subconsciente, tá? Você já se deparou que quando você vai cometer um pecado, você percebe que você está fazendo uma coisa errada? Vamos pensar numa mentirinha, né? Às vezes, não sei se eu contei semana passada, uma pessoa me contou que ela esqueceu de ir numa consulta de dentista. Daí, quando a secretária da dentista ligou, a primeira coisa que ela pensou assim, bom, vou justificar. Vou falar que aconteceu um imprevisto, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Mas aí, o que aconteceu? O subconsciente dela avisou, para que mentir? Não vai fazer diferença. Fala a verdade. Você esqueceu. Todos nós podemos esquecer as coisas. Então, esse é a santificação que o Espírito Santo produz dentro do nosso subconsciente. Quando nós estamos aptos a pecar, a fazer algo que não está de acordo com Deus, ele vai nos avisar. E claro, existe sim, então, o consciente. E aí a gente precisa cuidar muito com isso, né? Para que a gente também não peque conscientemente, né? A fazer estratégias, né? Eu vou vender um carro que está com o motor estourado. O motor do carro está estourado, mas eu vou me livrar desse carro para não ter um prejuízo grande. Isso é um pecado consciente, né, irmãos? Um cristão não pode fazer isso, de maneira nenhuma. Se você sabe que esse carro está estragado, que esse motor está estragado, você não pode enganar o próximo. Aí você estaria pecando, você está pecando conscientemente. Então precisamos cuidar muito disso. A santificação ela é um processo longo que perdurará toda a vida do cristão. Por isso, esse processo ficará inacabado aqui. Isso significa que nessa vida terrena, o cristão jamais alcançará a perfeição. Seja bem-vinda, irmã Maria Madalena. Deus te abençoe. Então, nosso processo de santificação, de nos aproximarmos
a Deus, ele vai ser até que a gente morre, tá? E sempre vamos ter coisas para aprender, tá? Então, e isso não pode nos desmotivar, tá? O fato de eu saber que eu não vou me tornar perfeito enquanto vida, não significa que eu não deva lutar por essa perfeição. Então, enquanto nós vivermos esse processo de santificação, de nos aproximarmos de Deus, ele vai ficar inacabado. Um dia ele vai acabar, quando então ou Jesus nos buscar, ou se nós morrermos e formos para a eternidade. A santificação encontrará sua plena perfeição quando a vida do redimido, a vida do salvo, tiver fim, ou no retorno de Jesus Cristo, que eu acabei de falar para vocês. A Bíblia diz que os salvos que já morreram encontram-se inteiramente santificados. O livro de Hebreus fala deles como justos aperfeiçoados. Hebreus 12, 23. Olá, irmã Rose, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Que bom que você está conosco. Então, Hebreus 12, 23 diz assim: toda vida será por ocasião da ressurreição dos mortos que a santificação com relação ao corpo será completa. Nesse Cristo transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória. Essa parte final nós encontramos lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Lorena, também seja bem-vinda. Então, irmãos, Hebreus 12, 23 e Filipenses 3, 21 deixa bem claro isso. Ou quando nós morremos, aí sim o nosso corpo vai ser perfeito, vai se tornar perfeito, ele vai ser glorificado, ou quando Jesus nos buscar. Enquanto estivermos aqui na terra, nós vamos nesse processo de santificação, nós vamos lutar contra o pecado. Através da santificação, é possível deixar de pecar? Uma pergunta bem interessante. Irmãos, olha só. Apesar da santificação ir mortificando a nossa natureza pecaminosa, ela não a exclui completamente. Os cristãos já foram libertos da culpa e do poder do pecado, mas ainda estão sujeitos a ele. Tá, irmãos? Então, nós precisamos cuidar disso. Nós vencemos, Jesus pegou os nossos pecados, cravou lá na cruz, ele riscou a nossa dívida, mas nós continuamos vivendo num mundo que estaremos sujeitos a cometer pecado. O apóstolo João fala exatamente sobre isso. Ele escreve que se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João 1,10. E olha, irmãs, temos que cuidar muito com isso, porque ele diz assim: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. Ou seja, se eu falo que eu não peco mais, sendo Deus de mentiroso. Não é que eu sou mentiroso. Eu estou dizendo que Deus é mentiroso, tá? Então, precisamos cuidar muito com isso, tá? O fato de nós estarmos no processo de santificação, nos desviarmos do pecado, nos aproximarmos de Deus, não significa que nós já alcançamos a perfeição e não mais. Qualquer doutrina que ensine o perfeccionismo terreno não se sustenta à luz das Escrituras, tá, irmãos? Muito cuidado com isso, porque tem igrejas, tem religiões, tem denominações que eles afirmam que depois que você aceitou Jesus,
você não comete mais pecado. E isso não é possível, tá? Nós já vimos isso em 1 João 10. Eu vou ler mais uma passagem para vocês que está em 1 Reis 8:46, lá no Velho Testamento, para vocês verem que interessante. 1 Reis 8:46. Diz assim: quando os teus servos pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. Vocês viram? Quando os teus servos pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. Então, a Bíblia deixa muito claro que não existe homem que não cometa pecado, tá? Agora, que não vem ao caso hoje, irmãos, a questão é, não vive na prática do pecado, não vive pecando conscientemente, né? Não vive fazendo as coisas por vontade, tem prazer no pecado. Isso que nós precisamos cuidar. Então, não existe homem que não peque. Portanto, há uma luta constante na vida do cristão entre a carne e o espírito, né? Foi isso que o apóstolo Paulo falou para nós lá no livro de Romanos, né? Aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E aquilo que eu não gostaria de fazer, eu acabo fazendo. Então tem essa luta. E aí é que entra a santificação na nossa vida, irmãos. Irmãs, quanto mais eu me santificar, quanto mais eu procurar a vontade de Deus, muito mais eu vou fazer aquilo que agrada a Deus. E menos eu vou fazer aquilo que desagrada a Deus. Irmãs, se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem pôr, aí vocês podem colocar também, que dentro da possibilidade aí, se eu tiver conhecimento, eu vou responder para vocês, tá? Então, vamos continuar. Portanto, há uma luta constante na nossa vida, entre o espírito e entre a carne. Apesar disso, agora como uma nova criatura, o cristão vive uma vida de santificação conforme a vontade de Deus, tá? Vamos ler mais uma passagem que é muito interessante. Filipenses 3, de 14 a 10. Filipenses 3, de 14 a 10, de 10 a 14, perdão, diz assim. Filipenses 3, 10 a 14. Desejo conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito. Então, o apóstolo está deixando muito claro, ele ainda não é perfeito, ele não chegou a essa estatura perfeita. Aqui perfeito. Mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Para o que nós fomos alcançados em Cristo Jesus? Para a vida eterna. Para termos um corpo glorificado que vamos viver eternamente lá no céu. Então, esse é o processo que o apóstolo Paulo estava e esse é o processo que nós estamos. Estamos nos santificando para que nós possamos alcançar o nosso corpo perfeito que vai ser glorificado e vai ser idêntico ao corpo de Cristo. Irmãos, não julgo que o tenha alcançado. Olha, ele volta a afirmar. Mas uma coisa faço, esquecendo-me que
coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então, temos tido dificuldades, temos caído em pecado. O que nós vamos fazer? Nós vamos nos arrepender, vamos pedir perdão. Opa, caiu aqui. Se nós caímos em pecado, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos arrepender, nós vamos pedir perdão e vamos continuar. É isso que o apóstolo Paulo fala. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. E aí ele fala, ó, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. É isso que nós precisamos fazer, prosseguir para o alvo. Qual que é o nosso alvo? É nos santificarmos para que no dia que o Senhor nos chamar, ou que o Senhor voltar, estejamos aptos a recebermos um corpo glorificado. Amém? Estamos quase terminando já hoje, irmãos. Hoje está um pouquinho mais curto. Assim, o pecado não é mais o padrão em sua vida. O pecado não é mais aquilo que caracteriza, pois ele não sente mais prazer na prática do pecado. Não podemos dizer que o pecado ocorre na vida do redimido como um acidente de percurso em sua caminhada. Desculpa, eu falei errado aí. Então, podemos dizer que o pecado ocorre na vida do salvo como um acidente de percurso em sua caminhada. Eu sempre tenho falado nos estudos bíblicos, qual que é a diferença então de quem é salvo, de quem tem Jesus Cristo em sua vida, que o Espírito Santo habita em sua vida, daquele que não é salvo. Salvo vai olhar para Cristo e vai se esforçar para fazer a vontade de Cristo, vai agradar a Cristo. Quem não é salvo, quem não tem o Espírito Santo, vai continuar olhando para o pecado, vai agradar ao pai da mentira, vai se sentir feliz, vai sentir prazer em cometer pecado. Essa é a diferença de quem pertence a Jesus Cristo e quem não pertence a Jesus Cristo. E é por isso que os verdadeiros cristãos confessam e oram a Deus em arrependimento pelo perdão de seus pecados. Está lá em 1 João 1:9. Se nós confessarmos os nossos pecados, o nosso Jesus, o nosso Deus, ele é fiel e justo, ele vai nos perdoar os nossos pecados. A boa notícia é que a graça de Deus, através das Escrituras, ensina, repreende, corrige os redimidos, os salvos, para que estes sejam aperfeiçoados. A graça de Deus, através das Escrituras, através da Bíblia, ela vai nos ensinar, vai nos repreender e vai nos corrigir para que nós possamos ser aperfeiçoados em Jesus Cristo. E para encerrarmos, eu gostaria de dividir com vocês Tito. Deixa eu achar Tito aqui. Capítulo 2. Eu vou estar lendo então do versículo 11 até o 15. Tito 2, de 11 até 15, diz a palavra de Deus. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, tá? Aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória
nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso e de boas obras. Fala essas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Então, foi para isso que a graça nos alcançou, que nós fomos salvos, para que nós possamos ter uma vida segundo a vontade de Deus, para que nós possamos viver conforme a orientação, a obediência do nosso Deus, para que quando chegar o nosso dia, o nosso momento, nós possamos ser recebidos pelo nosso Salvador e possamos, então, sim, termos um corpo glorificado, igual ao corpo de Cristo. Espero que os irmãos, que os amigos que estão assistindo possam estar compreendendo esses estudos que estamos fazendo. Se você quiser mandar alguma mensagem, alguma pergunta para mim, você pode estar mandando para mim, ok? Nós faremos semana que vem o último estudo sobre santificação e depois faremos 2 estudos sobre glorificação, tá? Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado por estarem me acompanhando e que toda segunda-feira estamos aqui às 8 horas para os nossos estudos. No futuro eu vou tentar criar agora um canal de YouTube para deixar essas mensagens lá no canal em sequência, para que se alguém quiser depois pegar esses estudos e acompanhar eles na sequência que nós estamos fazendo eles. Deus abençoe a todos. Eu vou estar orando e nós encerramos o estudo de hoje. Senhor Deus, eu te louvo, Senhor, e te agradeço por mais esse dia, te agradeço pelo estudo da tua palavra, Senhor Deus, que verdadeiramente os meus irmãos possam estar compreendendo aquilo que nós temos ensinado, que teu Santo Espírito, Senhor Deus, possa se revelar a cada um deles, Senhor Deus, e que eles possam compreender a tua palavra. Te agradeço por mais um dia de vida, te agradeço por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor Deus, e que segunda-feira que vem nós possamos ter um novo encontro aqui às 8 horas de novo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até semana que vem.